quem sou eu? Né, geralmente essas perguntas é difícil falar da gente mesmo, né? Profundo, né? Assim, eu sou de Valadares. Lá a gente já cresce já com essa vontade de vir pra cá, entendeu? Ah, lá, com certeza, se a pessoa não tem um parente, ela conhece alguém que ou tá aqui ou tá em Portugal. E no dia que eu cheguei lá tava nevando já. Aí na hora que eu saí, assim, senti um frio. Eu não tinha nem roupa preparada para esse frio daqui. Mas aí na hora que eu pisei ali na neve, que eu vi tudo, eu falei, nossa, é isso aqui mesmo que eu sempre sonhei, viu? Foi muito bom a sensação. Sua história de vida importa. Felipe, agora eu quero saber, você, filhinho da mamãe, você já conseguiu se envolver com alguém? Você já se apaixonou aqui nos Estados Unidos? Ai, meu Deus, não consegui até hoje, você acredita? Ainda não conheci, assim, ainda uma pessoa... Na real, eu já conheci algumas pessoas, mas nenhuma que eu levasse, assim, para um relacionamento, que virasse algo assim, entendeu? Por Ainda que tá você faltando. acha? Qual a diferença Você foi um apaixonado em Valadares? Já eu era. Eu tinha um relacionamento lá antes de vir pra cá. É? É, E aí vocês terminaram quando você veio? tivemos que terminar porque já tinha já aquela de que eu poderia vir para ficar. Eu vim só para visitar, mas tinha essa possibilidade. Então a gente terminou lá mesmo. Continuamos conversando depois, durante um tempo, mas como ela não veio, eu também não voltei, então parou por ali. Aí aqui, não sei, aqui ainda também, né, me relacionei assim com muitas pessoas, as poucas que eu me relacionei, acabou que não virou um caso sério, entendeu? Um relacionamento. Mas você acha que você já está preparado? Você está aberto assim? Você gostaria de ter uma pessoa que você pudesse compartilhar essa experiência? Olha, eu acho que esses 5 anos que eu tô aqui, esses 5 anos que eu tô solteiro, eu consegui aprender muita coisa, consegui amadurecer também bastante. Então eu acho que hoje realmente eu já iria estar preparado assim. Eu acho que foi até bom também esse tempo que eu tive, entendeu? Realmente para me amadurecer e tal. E eu tô assim, Tá aberto. bom, gente, fica ligado, hein, meninas? Ai, ai. Como você lida com a saudade da família, da mamãe, do papai, da irmãzinha, como da cachorrinha? Como É. você administra isso? Eu acho que mantendo o contato com eles por ligação, por mensagem. Ali toda segunda-feira, por volta de umas 7 horas da manhã, eu já acordo e tem uma mensagem ali da minha mãe, me dando bom dia, abençoando a semana inteira, toda segunda-feira, sem falta. Então eu acho que ainda é o que dá, né? Manter pelo menos aquele contato ali nas redes sociais, por câmera, por ligação, tá ali sempre perguntando como é que tá, se tá precisando de alguma coisa. Ajuda Mimando eles muito. também. Hoje eu tenho condição de mimar eles também um pouco. Então isso tudo Como vai é pra... esse mimo? Geralmente vai sempre com presente, pagando viagem. Recentemente mesmo eu mandei um telefone para minha irmã para lá, entendeu? Ela tem 13 anos, mas já tá com um iPhone. Então a gente vai fazendo o que tá no nosso alcance, o possível, entendeu? Felipe, como foi essa transição da construção, que é um trabalho pesado, para o groomer, que é um trabalho que exige outras habilidades? Como foi essa transição? Como você saiu da construção para ter sua van e ser um E groomer? chega a ser engraçado que na construção realmente é aquela coisa mais bruta, pá, 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 e no groomer já é aquela coisa mais delicadeza, olhar os cantinhos, olhar, ter todo o jeitinho ali com o cachorro. Realmente, foi uma mudança que eu não esperava, até eu mesmo fiquei surpreendido, porque foi um rapaz que morou lá em casa, e ele insistiu muito, muito mesmo para me levar pro groomer, porque de início assim eu não queria, porque eu acho que eu estava mais acostumado com o pensamento ali de construção e tal. Mas aí acabou que ele me chamou, ele insistiu e eu dei essa chance de conhecer essa nova área e fui. E gostei, menino, você acredita? Amei ali o ambiente em si, se for olhar, nossa, é totalmente diferente.
Porque na construção eu só trabalhava do lado de fora, né? E ali o groomer, por estar dentro de uma loja, de um pet shop, é, não tem nada de piso, é só detalhe, é só os cachorros, latido e tal. Então, tipo assim, já ali na primeira semana eu já fiquei encantado mesmo com a área, entendeu? Você foi acolhido pelos bichinhos? Fui acolhido. Eles me ganhou muito rápido. Principalmente ali no primeiro dia, a gente não quer nem saber de trabalhar, a gente só colocava o cachorro assim em cima da mesa e ficava brincando com eles e tal. Então já me conquistou ali no primeiro dia. Eu acredito, os bichinhos têm uma coisa assim magnética, não é? É Tem muito sim. fofinho. É, não, aí você vê uns com medo, uns que gostam de brincar. Então eles chamam bastante atenção. E o que que você teve que aprender assim? Claro, acredito que você teve que aprender tudo de groomer. Porque você Uhum. talvez tenha dado banho no seu cachorro em casa, como uma experiência. Terminava ali sua Hum, prática? Você acredita que lá no Brasil, não, lá tinha um pet shop lá do lado, era baratinho, então Nem isso! todo sábado ela vai pro pet shop tomar banho, você acredita? Gracinha. Então você teve que realmente aprender Aprender tudo. tudo do zero. Ali tomar o cuidado com a água no nariz, tomar cuidado com a água no ouvido. Essas coisas eu não sabia, não tinha noção, entendeu? Então eu tive que aprender tudo do zero mesmo. Felipe, eu sei que a construção é uma carreira que paga bem aqui. Sim, Eu sei que essa coisa financeira, a construção é um trabalho pesado, mas dá para realmente construir uma carreira próspera na isso. construção. E como groomer, é rentável? Olha, eu não tenho nada para reclamar. É muito bom, tá? É? É muito bom também. Assim, me levou para lugares, me levou para outro patamar que eu não esperava assim que poderia ser capaz, entendeu? Porque você olha assim, você acha que seria um serviço tranquilo e tal, que não era tão bem rentável, mas é muito bom o salário, tanto como funcionário, como também como patrão e tal. Eu gostei, não tem nada para reclamar. E até aconselho ainda quem quer entrar, viu? É? É, Porque você tá numa franquia, não é isso? isso mesmo. Como funciona esse modelo de negócio que você tá? Na real, digamos assim, que eu pago a van com todo o equipamento e tal, e coloquei o nome da Raposa na van que eu estou pagando, entendeu? Então eu tenho essa franquia com a Michelle, com a Raposa, que ela me dá os clientes, entendeu? Eu vou até os clientes, faço eles e pago ela um royalty. Entendi. Então é como se fosse uma franquia mesmo. É uma franquia Uma mesmo. franquia móvel. Sim, que eu vou até a casa da pessoa. Interessante. E aí a Raposa dá todo o treinamento para vocês. Ela capacita, ou você tem que pagar por isso. Na real, eu já estava preparado já, entendeu? Eu já trabalhava com eles lá na van deles, em Nova York, e então eu já tinha toda a experiência de mexer com o móvel, de mexer com os cachorros, já sabia tosar, entendeu? Então eu só achei a oportunidade mesmo de abrir aqui, entendeu? Ao invés de começar do zero, já começar com a Rapunzel, que já tem um nome, já tem o Instagram, site e tudo mais. Uma tradição. Isso. Na construção, eu sei que você já chegou trabalhando. Uhum. Então, tem uma curva de aprendizado, porque você chega, você vai carregar peso, todo mundo sabe carregar peso. Aí você vai aprendendo as outras coisas finas da profissão na construção. Mas na parte de groomer, não dá tanto para você já pegar um cachorro e fazer. Você tem que desenvolver essa técnica. Como foi esse seu processo? Como que você aprendeu a fazer uma tosa, a cortar a unha, a ter o cuidado com o bichinho? Foi na prática mesmo. Eu tinha uma mesa do lado do meu professor, do Nilcinho, que dali eu ia fazendo e ele ficava de olho, entendeu? Daí eu comecei fazendo só a parte de cima do cachorro, depois ele foi me ensinar como segurava na patinha para fazer a patinha, e assim foi evoluindo. Depois que eu aprendi a fazer o corpo, eu aprendi a fazer a pata. Depois que eu aprendi a fazer a pata, aí eu já fui pro rosto, e daí depois a gente começou a trabalhar as diferenças de raça, diferença de corte, entendeu? Então vai assim, quando você acaba em um processo, você já aprende outro. Demorou, no meu caso demorou bastante, eu fiquei 6 meses estudando assim, preso ali com ele, todo final de semana.
Mas eu consegui, entendeu? Então você ficou 6 meses sob a supervisão Isso, desse professor isso. para você poder se sentir seguro e fazer um cachorro sozinho. Uhum, sim. Muito bom. Aí eu tinha que ir pra lá e ele ficava me dando uns toques. Sempre quando ele falava, vem cá que eu vou te mostrar. Ia lá, filmava. Aí isso foi até bom, porque depois eu precisei e eu ia lá, voltava nos vídeos que eu gravava e via ele fazendo ali, ia lá e replicava ali nos meus cachorros, entendeu? Qual você acha que é a habilidade fundamental que um groomer tem que ter para ter sucesso nessa profissão? Olha, eu acho que é mais amar os bichinhos, viu? Eu acho que o cuidado ali, a forma que você trata, porque geralmente você vai chegar e vai pegar um cachorro, porque nem todos os cachorros estão ali bonzinhos parados, entendeu? Então acho que se você souber ali como tratar um cachorro mais idoso, como tratar um cachorro mais hiperativo, eu acho que é você gostar mesmo do que está fazendo. Eu acho que é o principal ali, a chave para entrar pro groomer. Ai, que lindo! Uhum. Acho que eu vou arriscar um groomer móvel. Né? Vamos, é. Eu te convido também para ir. Vamos aprender a dar o banho no seu cachorrinho. Vou arriscar. É. Felipe, e você tem um desafio assim que você pode compartilhar com a gente que um groomer passa nessa profissão? Assim, eu acredito que deva ter momentos ali bem desafiadores, né? Com a personalidade dos bichinhos. Tem, às vezes mistura ali com um bichinho e com um cliente também. Porque hoje um pet não é apenas um cachorro, ele é praticamente um filho, ele faz parte mesmo da família. Então tem todo. Igual, geralmente eu sempre chego, aí o pessoal fica, ó, seja bem gentil com o meu cachorro e tal. E ter que passar essa confiança pro pessoal de que o cachorro dela vai ficar bem, que não vai ser maltratado, que vai ser o processo normal de um pet, entendeu? Então tem todo aquele processo ali, acredito que entre conversar o cliente que vai estar tudo bem e o tratamento com o cachorro. E hoje os seus clientes, eles são fidelizados assim, eles voltam? Sim, sim, a maioria deles voltam. Ah, isso é um bom indicador, né? Aí tem que ver, porque tem cachorro que demora bastante mesmo para voltar pro pet shop, é normal, principalmente de pelo curto. Tem cachorro que só tá ali por temporada, tipo, ele já tem outro pet shop, mas aí não pôde atender e me chamou ali rápido só para fazer aquele atendimento. Mas a maioria que está realmente precisando do meu trabalho, de estar no conforto da casa dela, realmente eles sempre voltam. Qual a sua abordagem assim para poder lidar com diferentes tipos de raça, de pelo, e de personalidade dos bichinhos assim? Como você faz para cuidar de tanta variação que tem? Olha, eu acho que vai muito na experiência, tipo, o tempo ajuda bastante nisso aí, entendeu? Hoje em dia, acredito que eu já tenha mexido com todo tipo de pelo, todo tipo de raça, então hoje eu já me sinto até mais seguro para me atender essas personalidades diferentes de cada cachorro. Mas eu acho que o principal tá ali no primeiro instante, entendeu? É eu chegar e ver a reação, sentir a reação do cachorro. Que ali no primeiro instante eu já consigo saber se ele já é mais bravo, se ele está com medo, se ele é agitado, se precisa de algum atendimento especial, entendeu? Então é fundamental o meu primeiro contato com o pet. Entendi, para gerar uma relação de confiança, né? Isso. E saber também o que é que o cachorro precisa, entendeu? E você percebe que quando você chega para fazer seu trabalho, se é um pet que já te conhece, que já sabe que está indo para a van, é, em geral, eles gostam de vir até você ou eles ficam, ai, 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 e sai correndo? A maioria vem, aí eles cheiram, brincam e tal, mas aí na hora que vai pegar esse, que eles já sabem, daí eles já ficam meio com medo, já quer fugir. Aí eu vou lá, dou um treat pra ele, eles vêm de novo, entendeu? Mas em geral a maioria gosta, assim. A maioria já sabe, já também que é pro banho, mas a maioria gosta, assim. Eu acho que de estar no conforto da casa é uma ansiedade a menos, né, pro bichinho. Ele já Sim, não tem que pegar o carro,
Sim. É um estresse a menos, eu acredito, que deva ser. Você percebe isso? Ah, com certeza. Até porque é muito rápido ali o casa, trabalho, trabalho e casa, entendeu? Ele não tem aquele trajeto, ele não tem aquela ansiedade. Então, eu acredito que isso também ajuda ali nessa parte dessa interação com o cachorro, entendeu? E em geral, em média, eu sei que, claro, varia pelo porte dos animais, mas em média, o procedimento dura quanto tempo? Olha, se for só banho, vai ali coisa de 40 minutos. Acredito que eu consigo fazer um cachorro de pequeno a médio, entendeu? Agora, se for corte, vai ali entre 1 hora e meia, dependendo da raça. Para todo banho, você faz a tosse higiênica ou não? Só se for pedido. Hoje é só se for pedido, porque é a forma que a empresa trabalha. O groomer, ele sempre tem que chegar e perguntar como que a empresa trabalha. Se dá escovação de dente ou se cobra a parte, se a parte do higiene também é dada, ou se cobra a parte, entendeu? Não é, tipo assim, legal o groomer chegar e ultrapassar as regras da empresa, entendeu? Uhum, sim, mas em geral o pacote é banho, Banho, tosa, dente. quando pede o pacote de tosa, assim, aí vem a tosa, o banho, as unhas, a orelha, os dentes. E você recomenda fazer a tosse higiênica de quanto em quanto tempo? Acredita que uma vez por mês já tá bom, entendeu? É bom porque é você olhar, você prestar atenção, porque tem cachorro que parece que cresce mais do que outros, é mais rápido, entendeu? Mas acredito que na maioria ali, pelo menos uma vez por mês já tá bom, já seria bom fazer. Mas o olhar do dono ali é que é bom mesmo saber a Isso, necessidade do isso. bichinho. Porque é bom eles prevenir e ó, prestar atenção nisso, porque ajuda a cocô não ficar agarrado na bundinha do cachorro, Aham. o xixi também não ficar grudado ali no pelo, Sim, entendeu? Então é melhor que cada dono de cada raça ali esteja de olho nisso, entendeu? no bichinho. Você já trabalhou num groomer físico, numa loja física, foi onde Sim. você teve seu treinamento e agora você tem sua van. Você acha que os bichinhos, você percebe, se estressam mais na van ou na loja física? Você conseguiu reparar isso? Olha, em relação à diferença da loja com a van, eu acho que está muito ali na espera deles até ser atendido, entendeu? Porque, por exemplo, quando o cachorro chega cedo, ele ainda é atendido rápido. Mas se o cachorro começa a chegar ali por volta de 1 hora, 2 horas da tarde, tem outros cachorros na frente. Então, geralmente eles são colocados numa gaiola e fica ali esperando até chegar a vez dele para ir para o banho e ser tosado, entendeu? Então eu acho que isso aí tá o grande diferencial da van, porque ele não tem que esperar. Quando eu chego é para atender exatamente ele, entendeu? Então eu acho que isso aí ajuda também um pouco na relação com o pet. Sim, eu enxergo bem isso porque às vezes você deixa o filhotinho, o cachorrinho lá e não sabe se foi dado água, se foi dado comida. Às vezes o próprio animalzinho não bebe água, não come por causa da ansiedade de estar Então, no bem. cage, né? Não, e também nem é legal ficar dando comida, porque você trata seu cachorro com uma ração que lá talvez possa ter outra ração que não, não caia tão bem. Então, no máximo, eu acho que eles poderiam dar uma água, mas não é todos também. Então tem esse diferencial da loja com a van, entendeu? Sim. Então você percebe que o animalzinho ele fica mais confortável na van. Isso, daí tá só ele, porque na loja também geralmente sempre tem aquele muito latido, muito estresse de outros cachorros. Então eu acredito que na van tá estando ali só ele, eu acho que é melhor pro cachorro, é melhor E pro na pet. van, na sua van, você permite que o dono do cachorro entre se ele quiser para acompanhar o banho? Olha, vai variar, porque tem cachorro que fica mais agitado com a presença do dono. Tem cachorro que eu prefiro até que o dono esteja comigo para me ajudar. Mas a maioria dos casos não, eu estou sozinho mesmo com o pet, entendeu? Mas como você administra a expectativa e realidade na cabeça dos donos dos pets?
Já aconteceu de um dono de pet pedir uma tosa assim, impossível? Quando a foto do Instagram, aquele cachorro mais fofo. Aí a dona fala, quero esse aqui, ó. Aí você olha pro cachorrinho e fala, não sei se vai dar. Já aconteceu? Uma saia justa? Já aconteceu isso. A mulher tinha um Maltese e ela queria, ela me mostrou uma foto de um bichon, que são totalmente diferentes. O bichon tem o pelo mais armado, era a cabecinha bem redondinha, e o cachorro dela tinha o pelo liso, caído e curto. Na hora que eu cheguei, eu falei, moça, não é o mesmo cachorro. Não é a mesma Não vai raça. ficar, não vai ficar igual. Ela, não sei, eu quero, eu quero, eu quero. Eu falei, olha, geralmente os cortes dele é isso aqui. Aí eu fui lá, mostrei as fotos e tal, até que eu consegui convencer ela de que o cachorro dela não vai sair igual ela queria, entendeu? Porque ali era só se ela trocasse mesmo de cachorro, tivesse Não dá pra fazer um outra. permanente, um babyliss, Não, né? não. O pelo do cachorro era armado, ficava assim pro alto, e do Porque o Maltese bichão geralmente é tem aquela canino. tosa específica, né? Então, tipo, tem diferença de pelo e tal. Então, eu já tive já, assim, esse Acontece caso. dos donos pedirem coisas não vai dar. Não, hoje em dia com o TikTok lá, eles têm um monte de exemplo e tal, daí eles ficam vendo e querem que fazer a mesma coisa com o cachorro também, nos cortes diferentes. Eu falo, meu Deus, é uns desafios que eu tenho, meu Deus. Mas aí você tenta entregar e conversar com o cliente, então, para poder administrar isso. Não, eu tenho que conversar, porque tem uns absurdos assim que realmente não dá. Então eu tenho que convencer a pessoa de que aquilo ali não vai funcionar, entendeu? Então tem toda essa conversa assim. Legal. Deve ser divertido, né? Não, é assim, é assim. Mas tem todo esse contato com a pessoa, com o cliente e com o pet. E você já atendeu algum pet que você, quando pegou, identificou que estava numa situação de maltrato, abandono, alguma situação dessa? Já sim, já peguei. Recentemente mesmo eu peguei ele estava bem idoso, mas só que ele estava muito magro. E isso é que eu achei um pouco estranho, porque tudo bem, ele está idoso, mas ele estava um pouco demais, entendeu? Eu até fui, no final eu até senti, eu falei, nossa gente, eu salvei esse cachorro, eu acho, viu? Porque ele estava um pouco peludo e não era normal da raça estar daquele jeito. Então, tem situações assim que a gente pega para salvar mesmo o cachorro. Aí você fez a tosa toda? Como que foi? Qual que era a raça? Era um chihuahua, essa é até diferente para mim, que era um chihuahua de pelo largo, pelo longo. Era assim que ela descreveu pra gente. Ah, e daí quando a gente chegou, só que ele estava muito com o pelo embolado, e ele foi um desafio porque ele estava muito magrinho, muito fraquinho. E tem que tomar cuidado com o cachorro quando ele está nessa situação, porque a pele dele, tipo, começa a dobrar. E de repente, como você passa a máquina, pode ser que corta o cachorro, entendeu? Então, na hora que eu passei e que eu vi o fundo como ele estava, eu falei, gente, ainda bem que eu vi, porque esse cachorro aqui vai ter que ser muito cuidadoso com ele, viu? Tadinho. Qual o É, tamanho? Assim? ele era Eu bem nem sabia que pequenininho. existia chihuahua de pelo longo. Eu também não, você acredita? Eu acho que se eu atendi foi um só antes desse. Mas é bem difícil de ver eles. Deve ser fofinho. Não, é assim, é assim. Bom, o comportamento do chihuahua é uma coisa que me... Chihuahua e o pincher eu vou te contar. É Na minha estressado infância no eu não mundo. tenho boas Não, experiências. estressado no mundo, sim. É, ele não tem noção do tamanho dele. Não, Não, e eu não, vou quero te enfrentar. contar, autoconfiança é tudo, viu? Uhum. Porque se eu ver um pincher, eu passo pro outro lado. Não, esse é bem defensor, caça encrenca com todo mundo. É. Mas esse eu acho que por já estar um pouquinho mais de idade, ele não me deu trabalho. Mas foi a situação que ele tava ali, entendeu? Eu fiquei, tipo, até com pena dele estar tão magrinho daquele jeito. Ai, muito triste. De partir o Mas você coração. nunca teve que fazer uma denúncia, nada assim nesse sentido? Não, ainda não. Ainda não precisei passar por isso. Que E bom. espero não passar também, meu Deus. Porque eu acho que quem te chama já tá preocupado em cuidar, né? Também. Que bom. Nessa sua
trajetória de groomer, teve algum atendimento que você se lembra, assim, que te marcou e que você falou, nossa, tô bom nisso? Tem bastante exemplo. Eu acho que falando aqui agora, o que mais assim vem assim na minha mente foi um específico que quando eu cheguei na casa do cliente, eu vi o cachorro. O cachorro tinha 2 anos que não era tosado. Tava puro nó. Aí quando eu cheguei assim, eu falei, não é possível que hoje eu vou enfrentar esse desafio. Aí eu fui, comecei, o pessoal falava espanhol, comecei a conversar com o pessoal para saber por que ele estava naquela situação. E daí eles me explicaram que era porque o antigo groomer, que era o único que fazia, que tinha coragem de fazer ele, não estava mais aqui na região, ele tinha se mudado. E ninguém estava conseguindo porque o cachorro era muito agressivo. Aí eu falei, mais um desafio. Além dos nó, ainda tinha o desafio ainda do... Personalidade. Isso. Aí eu falei, pessoal, olha, até vamos tentar fazer, entendeu? Vou fazer o possível, mas aqui em específico vocês vão ter que ficar para me ajudar. E daí foi toda a família, foi o pai, os filhos, a mãe, Todo mundo pra van? todo mundo. Eu tive que trabalhar de porta aberta e tal, coloquei luva, coloquei máscara e fui para cima do cachorro. E daí a gente demorou bastante, mas no final a gente conseguia, a gente ia lá, fazia, dava um tempo pro cachorro também, porque foi muito estressante, tanto pra gente quanto pro cachorro. Mas ele precisava daquilo, porque era um cachorro novo, ele tinha uns 8 anos, ainda tinha muito tempo de vida. E ele estava precisando daquilo, porque era 2 anos já que ele estava com aquela Qual era a capa. raça? Não dava nem para identificar, para ser bem sincero para você, porque eu acho que deve ser um Maltese também. Mas ele estava assim transformado. Era uma capa assim mesmo que tinha criado em cima dele. Mas aí com a ajuda de todo mundo e tal, a gente conseguiu fazer ele conseguiu se libertar e poder correr de novo, porque o bichinho não conseguia nem andar, tadinho. E ele se sentiu bem, assim, depois que fez? Com certeza, porque ele tinha um irmãozinho que era um outro cachorro de outra raça. Mas ele era mais fácil, a personalidade dele era melhor, então ele ia sempre no pet shop. E ele estava naquela situação, entendeu? E daí, logo quando a gente colocou ele no chão, já deu para ver que os dois já começou a brincar ali na área mesmo, em frente à casa e tal. Então já deu para sentir a leveza nele sem todo aquele pelo em cima dele, entendeu? Então esse foi um que você falou, tô orgulhoso. Não, com certeza, com certeza. Foi Falei, gratificante. nossa, salvei esse cachorrinho, tadinho. Aquele ali eu salvei mesmo. Como você trabalha com cachorro bravo, assim? Tipo, eu penso, se eu fosse groomer, eu morro de medo de pitbull, de Rottweiler. Eu não sei se eu conseguiria. Como você faz para poder trabalhar com um cachorro de uma raça que é considerada um cão de guarda, até agressivo, que nunca te viu e você vai ter que fazer tosa, banho? Como que você organiza esse processo? Pra te falar a verdade, os pior mesmo são os pequenos. São os que são domésticos de casa. Os grandes mesmo, igual Pitbull, Rottweiler, Pastor Alemão, Husky. Eu não tive problema com eles, você acredita? Eles, assim, a presença deles é um pouco dá medo e tal, amedronta a pessoa, mas eles são bem suaves, são bem calmos. Se um dia eu precisar, eu tenho a focinheira grande para eles e tal, mas eu ainda não cheguei ao ponto de precisar para um cachorro de grande porte desse tipo de raça, entendeu? Mas você já foi mordido? Olha, uma vez, mas aí foi até um vacilo meu, porque eu vi que o Rottweiler ele tava com medo e tal. Aí a banhadora pediu, tem como você me ajudar a tirar da banheira? Aí na hora que eu fui abraçar o cachorro, acho que ela se assustou e me deu uma mordida aqui no braço que não chegou a furar, mas fiquei pelo menos uma semana sentindo ali os dentes dela no meu Mordida da braço. Nossa, doeu, Rottweiler. Pelo amor de Deus. doeu.
Mas que sorte que não furou, hein? É, e que Porque sorte que ela não pegou, assim, ela só mordeu e largou. Mas eu acho que foi um único, foi bem no início, e foi um único, assim, de grande porte, assim, que eu corri risco mesmo, entendeu? Mas o restante, eles são bem tranquilos, são Mas bem já teve dóceis. algum acidente assim que te machucou? Você chegou a se machucar com algum cachorro? Olha, teve um em específico, mas era até de pequeno porte, era um Shih Tzu. Os pequenininhos são É, terríveis. eles são, você acredita? Eles Bom, são. eu tenho 1,53 m, vai, Ah, 54, e eu posso dizer que os pequenos são são bravos, nervosos. são nervosos, são nervosos. Mas, então, esse cachorro em específico, geralmente o cachorro morde uma vez, aí a gente começa a pegar o jeito dele ali e tal. E só que esse em específico conseguia me morder 3 vezes no mesmo dia. E eu tava fazendo dentro da casa da pessoa, porque teve um tempo que eu ia até a casa da pessoa mesmo e usava o banheiro dela, ou a sala, a cozinha, e fazia o cachorro ali na frente da pessoa. E esse aí conseguiu me morder 3 vezes no mesmo dia. Eu vou falar com você, viu? Esse foi sofrido pra mim. Geralmente eles mordem uma vez e eu coloco uma proteção no pescoço, ou então coloco a focinheira na boca deles e tal. Mas esse, como não tava deixando, então eu fiz o possível e ele conseguiu isso. Me mordeu em 3 lugares. Eu acho que foi o que mais me machucou assim mesmo. Então você tem mais medo dos menores? Aham, sim. Tem? Você já Os sabe. menores geralmente são os piores. Eles são. Ai, São ai. muito bravos. O Pinscher mesmo, que é o menorzinho de todos, é o mais estressado. É, ele não deixa pegar, não é? Ah, eles é muito estressado. Corajoso, eles não têm Nossa, medo, não. demais, demais. Eles não têm. Tamanho para eles não é documento. O que você acha mais trabalhoso? Banho, tos ou secagem? Eu acho que eles gostam menos na hora de secar. Eles gostam menos. Do ventilador, do secador, assim. Principalmente o secador. Quando você vai pro rosto ali, é sempre uma batalha. Daí geralmente a gente sempre diminui o ar, tenta dar um jeito, entendeu? Mas leva bastante tempo ali no rostinho. Porque tem que tomar cuidado, porque se ele não gosta é porque tem um motivo, tá incomodando também. Eu também não gostaria que ele jogasse vento na minha cara, mas eu acho que dos três, o secar o O secar. roxinho é o pior. Você prefere tosar do que Ah, com secar? certeza, com certeza. Isso que eu ia te perguntar, qual a parte do processo que você aproveita mais, assim, que você enjoy, que você acha gostoso de fazer? Menina, quando dá uma diferença no trabalho, tipo assim, o cachorro tá muito peludo, e daí eles querem que faz um bom acabamento e tal. Aqui tem muita raça Golden Doodle, Labradoodle, Bernadoodle, que eles têm um corte diferenciado ali que você muda muito o cachorro. E quando você faz isso e vê ali o resultado, principalmente no rostinho, pô, é legal, é gratificante. E você costuma fazer o antes e depois? Sim, sim, tem bastante vídeo assim do cachorro chegando e depois no final deles também, entendeu? Eu gosto de gravar muito vídeo deles, que daí mostra real a Uhum. ação ali, a reação do cachorro. Qual uma dica que você podia dar para os donos de pet cuidarem bem do pelo nesse intervalo de uma visita a outra ao pet shopping, para manter o pelo saudável, com menos nó? O que você podia dar de dica? Olha, o que que eu vou aconselhar? Talvez não demorar muito para levar o pet no groomer, entendeu? Na visita. E enquanto você estiver com ele em casa, escovar o pelo dele. Eu acho que é ideal. Vai ajudar tanto o seu pet quanto também o groomer. Porque se o cachorro embolar muito pelo, não vai ter como. O groomer vai ser muito ruim para o próprio pet, entendeu? Você abrir o nó. Então, se você tá ali em casa e não deixa embolar, isso aí vai ser bom pro cachorro e pro groomer também. Então acho que se você estiver em casa ali e puder dar uma escovadinha no cachorro, acho que vai ser bom, entendeu? E qual a raça que você acha mais complexa esse trato com o pelo? Olha, eu acho que é bom sempre estar olhando geralmente Maltese, essas raças daqui igual o Golden Doodle, Bernadoodle,
é bom sempre estar dando uma observada ali para não deixar fazer esses nó. Geralmente quando o pelo é mais longo, tende mais a ter esse pelo embolado, entendeu? Então, em especial para essas raças, é bom vigiar. Até Shih Tzu também é bom vigiar em relação à escovação no pelo deles. Sim. E você acha que o pelo mais longo dá mais trabalho? Ou, por exemplo, um poodle? O poodle, o pelo dele às vezes não é muito longo, mas eu já tive poodle em bola também, né? Dá nó. Sim, sim, o poodle também é outro que também precisa ter uma escovação. E eles têm até que tomar cuidado, porque o pelos dele, igual você falou, são curtos mesmo. Então, na hora de escovar, é bom até não ser com a pontinha de ferro ali para não machucar a pele dele, entendeu? Porque quando o cachorro é longo, você escova só o pelo, mas aí quando o cachorro tem o pelo mais curto igual o poodle, pode ser que essa pontinha de ferro fique passando no corpo dele. Então é bom até prestar atenção nessa parte aí também, se você tiver um cachorro dessa raça e querer escovar dentro de casa, entendeu? E o banho, qual intervalo assim você acha? Eu já ouvi que banho todo dia, toda semana não é bom para cachorro. Já ouvi que o ideal é banho toda semana. Tem uma preocupação com a pele, qual você recomenda? Olha, e eu vou recomendar pelo menos, eu vou estar ali no intermediário, 2 vezes na semana. Desculpa, uma vez a cada 2 semanas. A minha cachorrinha lá no Brasil, ela toma todo sábado, ela toma banho. Mas eu não sei se realmente esse é o ideal mesmo, não, entendeu? O cachorro também não precisa, assim, de toda semana estar tomando banho, entendeu? Então, pelo menos uma vez a cada 2 semanas, eu acredito que seja o ideal. Sim. Eu acho também, pela minha experiência, eu acho que de 15 em 15 dias Sim, atende e não estressa tanto o é, animalzinho. sim, sim. Mas no Brasil, a minha Lhasa também, todo sábado de manhã, Uhum. horáriozinho no salão fixo. Eu deixava a mel no salão e ia fazer minha unha. Acabava minha unha e pegava a mel. Era Uhum. processo fixo. O Brasil é um pouco diferente, mas Sim, também o clima, né? Os clima, cachorros verdade. vão mais para fora. Sim, sim. Eles são mais soltos, geralmente sempre tem uns quintal ali. Eles são criados alguns na parte de fora da casa. Sim, Então eu acredito que lá no Brasil realmente é um pouco diferente. Meu cachorro vai todo sábado e nunca teve um problema, entendeu? Então eu acredito que também toda semana não seja o problema fazer isso. Mas pelo menos uma vez a cada 15 dias tá bom aqui para levar o pet pro banho. uma curiosidade Uhum. do mundo animal. Quem mais te contrata, as mamães ou os papais? Ah, geralmente são mais as mulheres. É. Geralmente os homens gostam mais que deixa. Eu acho que eles, geralmente os casados deixam que as mulheres resolvam isso, né? Então, Aí as geralmente. mães que te ligam e falam. Isso mesmo. É mais quem é o dono mesmo do pet, entendeu? Então, em geral, as mamães estão mais atentas ali. Ah, o cachorro, assim. Isso mesmo. Quais são os ganhos de contratar um groomer móvel em comparação com um groomer fixo numa loja, um pet shop? Olha, eu acho que a maior vantagem mesmo tá em que a pessoa, o cliente, ganha em relação a tempo. Ela não precisa se locomover até o local. E enquanto isso, você pode estar na sua casa fazendo as suas coisas, entendeu? Acredito também, realmente, que ganha também em relação ao estresse ali do cachorro, porque eu vou vir até a sua residência atender ele. Então ele não precisa ficar em uma gaiola esperando ser atendido, Sim. entendeu? Então acho que esse também é um dos principais. E tem também, igual por exemplo, eu atendo 2 São Bernardo. Imagine você levar 2 São Bernardo dentro de um carro, entendeu? Imagina o tanto que de pelo que ele não vai soltar dentro do carro. E O cachorrinho vai pro pet shop e você vai pro Lava Jato, né? exatamente, já O pode ir car direto wash. pro car wash, porque o carro vai, você já pensou se eles fazem ainda alguma necessidade lá dentro do carro? Então, acredito que esses três aí são os diferencial, entendeu? Que é a vantagem de estar contratando a van para vir até a sua casa fazer seu pet. Concordo. É isso mesmo. Como eu te disse, eu não conhecia, eu mesma vou experimentar. Não, vai sim, com Fazer a minha é certeza. pequena, hein? Não, mas você vai ver, você vai ganhar muito tempo, porque a loja que você vai é um pouco longe,
Então, você vai gostar do resultado. Vamos ver. Você vai gostar, tenho certeza. Felipe, e você acha que esse serviço é viável? É uma coisa possível da gente, como dono de pet, se organizar e contratar? Ou é uma coisa cara? Não, super viável, ainda mais na correria que as pessoas têm aqui. Então, ela iria pagar para economizar o tempo dela. Ela não precisa ficar disposta ali ao pet shop esperando o cachorro, entendeu? Então, seria viável, sim. E acho que é a técnica também, né? Porque eu vou te contar, eu mesma, eu tenho um Pomerânia, você viu? E eu já me arrisquei a fazer tosa em casa. Então, assim, não dá pra Mentira! fazer, tadinha. Não ficou legal. Não, não, Não né, ficou né? legal. Principalmente uma Graças a Deus raça que cresceu. específica igual aquela tem que ser um profissional, tem que saber o que tá fazendo, viu? Não, e eu tinha uma outra, eu tinha uma Lhasa, Uhum. fofa, 13 anos ela viveu conosco. E eu também já tentei fazer em casa essa Lhasa. Meu É, Deus, pra quê que eu fui? Acabou que eu tive que levar no pra pet pra poder refazer. consertar, assim, no mesmo dia, porque não tinha condição, coitadinha. Porque eu comecei a passar a máquina e Não, não deu certo. não dá Não deu certo. certo. O banho eu consegui, mas eu sempre conseguia dar um banho ali nela, era muito cansativo, porque é muito pelo, Uhum. o Lhasa, né? E um pelo que dava nó, então, mas aí na hora que eu fui passar a máquina, eu falei, Rodrigo, não tem condição. Tô indo no pet shop agora. E custei a achar um que, Queira pegar na porque tinha hora. que ser agendado, entendeu? Que É, ia pegar e, mas aí, graças a Deus, eu consegui. E aí a moça só deu uma acertadinha, mas mesmo assim foi como nunca mais eu me arrisquei. não, isso aí fica até de conselho também para não arriscar muito a fazer por conta própria, entendeu? Melhor levar para um profissional porque os bichinhos eles não ficam parados, eles não estão acostumados com uma máquina ali. Então tem que saber como fazer, como pegar, como preparar ali a pelagem também para uma tosa, entendeu? Mas sabe, porque eu coloquei no YouTube e Ai. aí eu falei, Uhum. gente, isso aqui não é difícil, eu acho que eu dou Ah, não, conta. não. Ou É na hora que bem a moça difícil. tava fazendo, a tesoura parecia tão fácil. Ela foi tchu, 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 tchu. E a minha É. Lhasa, pelo maravilhoso, assim, mel, assim, fofa. E a moça fez um corte que ficou assim, parecendo um Chanelzinho. Uhum. Gente, mas ficou a coisa mais fofa. Eu falei, Mel, vou fazer isso em você. Aí eu peguei a Tá. coitada. Meu filho, mas não Não. tinha jeito que eu cortava de cá e eu pra igualar. É. Na hora que eu olhei, eu falei, ai, o que que eu fiz com essa cachorra? Mas graças a Deus, depois de eu consegui alguém que não ficou bom, não, mas pelo Uhum. menos ele deu uma arredondada, sabe? Sim, sim. Não tem jeito, porque tem as tesouras específicas, tem os pentes até que passa no roxinho ali, no corpo do cachorro, bem específico, entendeu? Que provavelmente quem tem um pet ali dentro, quem só é o dono do pet, não vai ter esses equipamentos, entendeu? Então eu prefiro que não arrisque e não faça isso de novo, Em pelo amor de casa, Deus. pois Sim, é. Não, olha, e quando eu cheguei com ela, a moça riu tanto. eu imagino. Ela riu e ela ficou brava comigo, sabe? É claro. Você vai machucar o cachorro, tal. Ela falava, É. americana, ela. Mas ela ficou, aí depois ela falou, não, se você espera que eu vou fazer agora e tal, porque eu já tinha dado banho. Uhum. Então era só mesmo dar a acertada ali. Aí eu fiquei esperando, fiquei super constrangida, porque ela riu, É. mas ela foi meio brava, assim, sabe? Tipo assim, agora vem pra Não, pelo consertar, menos eu acho parará. que aí você aprendeu que não é pra fazer de novo, né? Depois até eu tentei com a Pop, né? Meio que eu dei uma Ela ignorada não nessa aprendeu. regra, porque eu falei, não, agora eu não vou mudar o corte na Pop, eu arrisquei fazer só a tosse higiênica nela, porque eu pensei assim, eu tenho a Tem que máquina. tomar cuidado. Falei, eu tenho a máquina. Só a tosse higiênica eu não preciso acertar. Eu vou levantar o rabinho dela aqui, vou passar aqui, vou limpar na orelha e pronto. Mas infelizmente eu machuquei ela. Porque é Porque é muito muito sensível. delicado e eu fui, aí deu um cortezinho. Não, mas doeu assim, doeu na alma, se doeu em mim. E eu falei, não, nunca mais eu vou Porque essas arriscar partes, isso não. ela é shaved mesmo, ela é raspada mesmo. Então, eu pensei, se eu fosse com a tesoura, talvez eu não tivesse machucado ela, mas não ia ficar limpo. Não Olha, não fica. adianta. Aí, realmente eu quis fazer, nem foi só por uma questão econômica, foi porque é longe o lugar que eu gosto. Uhum. E aí eu fiz isso.
Não, mas fica aí o conselho para não voltarem a fazer isso. Para não fazer isso em casa. Leva Não, para o profissional que é melhor. profissional. Tem que ser com É um melhor. profissional. É menos arriscado. Gente, esse foi o nosso bate-papo com o Felipe, nosso convidado. A gente pôde conhecer um pouco da história dele, os desafios dele como imigrante aqui nos Estados Unidos. Sim. Felipe, obrigada pela confiança, Eu pela que oportunidade, agradeço. por ter vindo. Muito sucesso para você na sua trajetória. Conte conosco. Eu que agradeço, Karine. Muito obrigado por ter deixado eu compartilhar um pouco aqui da minha história, viu? Sua história de vida importa.